E hoje nós já estamos vivendo esse tempo de missão. O nosso episódio no podcast Vamos Juntos, nós vamos tratar de um assunto bem interessante que com certeza toca muitas realidades das pessoas que estão ouvindo esse podcast agora, que é a vivência universitária. No entanto, na perspectiva pastoral. Vocês sabiam que existe pastoral universitária? Pois é, a gente já ouviu que tem pastoral da educação, né? A pastoral nas escolas, pastoral juvenil no meio escolar. Tem a pastoral com os jovens também nas paróquias, centros juvenis, nas ruas, em diversos lugares. E também tem na universidade. Quem não sabia, agora está sabendo. E a gente vai saber muito mais a partir dessa entrevista que nós vamos fazer com o padre Ivan. É um salesiano, amigo meu, que vocês vão conhecer aqui também nesse podcast. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Oi, minha gente, tudo bem? Bem-vindos! Nós estamos entrando, então, mais uma vez aqui nesse nosso podcast. Esse episódio tem essa perspectiva da missão, no entanto, no meio pastoral de universidade. E hoje eu trouxe aqui um padre salesiano, meu amigo de formação, a gente estudou juntos na Lapa, que é o padre Ivan, e ele vai se apresentar agora para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática da pastoral universitária. Padre Ivan, seja bem-vindo a mais essa edição do podcast Vamos Juntos, esse lugar que está contando agora com você para caminhar. Obrigado, Padre Neto, pelo convite para falar nesse podcast. É uma alegria imensa, né? Contribuir também um pouco com os nossos ouvintes, as pessoas que nos escutam, sobre este elemento especial, né? Que é a pastoral nas universidades. E o padre Ivan, como vocês perceberam, né, não tem o sotaque feito meu, então certamente ele não é daqui do Nordeste. Ivan, se apresente, de onde você vem, qual que é a sua inspetoria, você já é padre há quanto tempo? Conta pra gente lhe conhecer um pouquinho mais. Bem, o Padre Neto já falou meu nome, né? Sou o Padre Ivan, eu sou da Inspetoria Salesiana de Belo Horizonte, né? Sou salesiano, nem sei, desde 2003, né? Então que eu tô nessa caminhada. Eu sou do interior de Minas Gerais, sou mineiro, né? Sou da cidade de Pará de Minas, né? No interior de Minas. E desde criança eu tô nessa lógica aí dos salesianos, caminhando junto com salesianos, paróquia salesiana. Então tem uma vivência bem aprofundada dos valores salesianos, eu diria assim. Oratório, paróquia e tudo mais. Muito bem, teve a experiência da vivência da educação salesiana desde pequeno em diversos ambientes, né? E agora você trabalha com a pastoral universitária. Então, Padre Ivan, conte para nós o que é a pastoral universitária, de onde é que ela surgiu, teve uma época em que ela surgiu, conta pra gente o que é esse universo aí da universidade enquanto pastoral. Bem, você falou uma palavra interessante, universo, né? Universidade vem justamente dessa lógica, né? O universo de possibilidades. E nós somos da Igreja Católica, né? A palavra católico vem de catolicidade, né? O intuito de falar para o mundo inteiro. De certa forma, a história da igreja é permeada pelas universidades. Nós temos universidades hoje, graças também à igreja, né? A sua inspiração, o seu desejo de falar através da cultura, através da ciência. Então, essa também é uma das identidades fortes, eu diria assim, da igreja, o seu desejo de falar para as pessoas. Então, desde a Idade Média, a gente pode falar assim que existem universidades. E a igreja se encontra nesse campo desde a sua fundação, eu diria assim, principalmente na Idade Média, dialogando através da cultura, através da filosofia, através da teologia, posteriormente através da medicina. E esses panoramas todos marcam o início, eu diria assim, a gente não pode falar de um início prático, de um documento que fale, mas de um esforço contínuo da igreja de dialogar com o mundo. Então, a partir disso que surge então a vivência, a partir da perspectiva da igreja, pelo menos para aqui para nós, no Ocidente, a universidade surge a partir da perspectiva eclesial. E
em âmbito pastoral, isso acaba crescendo junto, porque a igreja ela é pastoral, né? E daí que começa. Então, essa ideia de termo, assim, em termos, né, de falar pastoral universitária, ela já vem de Idade Média ou isso houve um período assim de organização maior, historicamente falando? Bem, a gente pode falar disso a partir do Concílio Vaticano II, né? O desejo da igreja de dialogar mais com a sociedade, né? Num diálogo contínuo. Quem é o primeiro a nos falar sobre isso é o Papa São João Paulo II, né? São João Paulo II escreveu uma das suas encíclicas chamada Cor Ecclesiam. Nesse documento, ele fala do que é uma pastoral universitária, o seu anseio. Qual que era a sua primeira lógica? Ajudar as pessoas que acreditam na fé cristã, que elas podem vivenciar no contexto universitário também os valores da pastoral. A gente vive uma lógica de que as pessoas muitas vezes nesse ambiente universitário não podem falar de igreja, de espiritualidade, mas as universidades católicas desde sempre elas trazem esse ponto como algo muito forte, né, nas suas iniciativas, seja entre os salesianos, as outras instituições católicas, jesuítas, entre outras. Nós trazemos esse elemento da pastoral universitária muito forte, não só celebrando missa, mas dialogando principalmente através de 2 pontos. Através da cultura e também da fé, né? Então, de uma fé, digamos assim, dialogada numa lógica de educação para essa fé. São os pontos, os 2 pilares, cultura e educação à fé, que a gente pode falar que são pilares da pastoral universitária. Entendi. Então, de fato, é uma perspectiva interessante, porque como o Concílio Vaticano teve esse esforço mesmo de diálogo com o tempo, né? O que é que acontece, gente? Para quem talvez ainda não entenda, né, do que a gente está falando, o diálogo com o tempo, com a cultura e tal. A igreja tem sua perspectiva, tem seus valores, tem sua visão de mundo, e ela surgiu num contexto. Jesus falou uma língua própria do seu tempo, ele não falou uma língua que existia antes do tempo dele. Jesus não falava de uma língua que já não existia mais, não falava de exemplos, de vivências que já não existiam mais. Jesus estava inserido no tempo, porque foi ali onde Deus o colocou para viver. E a igreja surge também num tempo, numa cultura. E para falar com outros povos, para falar com outros países, para falar com outras culturas, a igreja teve que ir adaptando a linguagem para poder chegar e tocar e evangelizar. No campo universitário acontece então a mesma coisa. E, historicamente, o Concílio Vaticano II foi esse grande chamado do Espírito Santo para que a igreja entendesse a importância de dialogar com um mundo que estava vivendo muitas revoluções, principalmente depois das grandes guerras que tivemos aí lá da Europa, né, que a gente chama de Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas na verdade foram guerras lá na Europa, mas que acabaram influenciando o mundo inteiro, né, batendo aí no mundo todo, até o nosso continente aqui americano se envolveu nessa guerra, né, que foi lá, e o mundo todo se misturou e começou a se conhecer mais, principalmente a partir desse tempo aí, década de 40, 50, 60. Né? Então a igreja surge nesse período com a proposta do concílio para fazer com que o discurso da igreja, a fala oficial da igreja, seja mais bem compreendida pelo mundo que estava em transformação. Então, lidar com o setor universitário fazia parte dessa atualização, até porque os saberes estavam em pleno desenvolvimento, né? Os conhecimentos estavam em pleno desenvolvimento e o evangelho diante disso fica como, né? Então, daí, nessa época, é isso que o Padre Ivan contextualizou para a gente, nessa época é que acontece, então, essa perspectiva da pastoral universitária. Hoje, existe alguma organização nacional a respeito de pastoral universitária? Como é que está acontecendo aqui no Brasil hoje essa visão de pastoral junto à universidade? Bem, a pastoral, no contexto universitário, ela é muito forte no Brasil, né? Nós temos uma organização chamada Pastoral Universitária Nacional, existem documentos da CNBB, né, que nos dão diretrizes no que diz respeito à pastoral das universidades. E ela é uma pastoral, eu diria assim, em desenvolvimento, né? Hoje nós não podemos ter uma pastoral, digamos, proselitista. A gente pode falar assim, uma pastoral na universidade, como que ela age? É impondo a fé? Como que é isso, né? Pode ser uma dúvida que pode vir na nossa mente.
A pastoral hoje, ela trabalha de uma maneira ampla, né? De uma maneira bem elevada, eu diria assim. Nós atendemos os cristãos, seja através de missa, através de confissão, as pessoas mais próximas da fé, mas o diálogo interreligioso se faz presente fortemente nesse contexto da pastoral. Ela não é uma pastoral fechada nela, né? O que é a grande questão da pastoral? Ela tem o seu pé fincado, de certa forma, no ambiente universitário, na sua cultura juvenil local, com os seus educadores, etc. Mas também ela é voltada para fora, né? A pastoral no contexto universitário, que se liga naquilo que está sendo vivenciado pela igreja, que vai levar esses valores para o interior da igreja, para as discussões, seja dialogando através das redes sociais, seja através de podcasts como este, como vários outros elementos, nós vamos dialogando, assim. Eu diria que no meu trabalho na pastoral, o que eu menos faço é presidir missa, né? Nós temos uma missa uma vez na semana, mas as outras atividades que nós fazemos são grandiosas, grupos de debate, falando especificamente de tudo, né? Então, a pastoral no contexto universitário hoje, ela é muito focada na juventude, em grupos de voluntariado, ela está num diálogo constante, né? Um ponto importante é a palavra pastoral vem de pastor, né? Então, a pastoral cuida, né? Essa é a sua relação. Ela cuida de quem? Ela cuida da direção, ela cuida dos alunos, ela cuida do corpo dos professores, né? Então, essa lógica de cuidado, ela é muito forte no que a gente pode chamar assim de pastoral. Tem até uma fábula, né? Uma fábula descrita pelo Leonardo Boff, em um livro chamado Diálogo do Cuidado, que ele fala o seguinte, que certa vez o cuidado, ele saiu para dar uma volta pela terra. E ele encontrou um pedaço de barro. E ele resolveu moldar esse pedaço de barro. Então ele começou a dar forma naquele barro, etc. E fez uma escultura com aquele barro. Ele achou ela muito bonita, cuidado. Então ele falou assim, eu queria que esse barro tivesse vida. De tão bonito que isso aqui ficou. Então, essa fábula, ela diz que apareceu lá um deus da Grécia Antiga, Júpiter. E ele gritou, ele falou, Júpiter, vem aqui. Falou assim, dá vida para esse ser aqui. E Júpiter então soprou sobre ele. E aquele ser então começou a ter vida, começou a andar, né? Então a palavra em latim, anima, né? Ele deu ânimo, né? Ele deu alma para aquele pedaço de barro e ele passou a viver. Então o cuidado falou assim, agora eu vou dar um nome. Mas Júpiter falou assim, não, foi eu que dei vida. Quem vai escolher o nome sou eu. A briga foi feia, né? A coisa foi ficando feia. Então a terra, ela escutou a briga. Ela falou assim, nenhum nem outro. Ele foi feito de barro, barro é terra, então quem vai dar o nome sou eu. E ficou uma briga mais feia ainda. Então eles esperaram o deus Netuno. Falaram assim, resolve essa briga pra gente. Ele pensou então, falou o seguinte, bem, já que foi Júpiter que deu o espírito, quando ele morreu o espírito volta para Júpiter. Já que foi a terra que gerou o barro, então depois que ele morrer você fica com o corpo para você. Mas você, cuidado, como você deu forma, você vai cuidar dele ao longo de toda a vida. Então a pastoral ela tem talvez uma lógica similar a isso, né? Cuidar do corpo universitário, estar atento às coisas que estão acontecendo fora. Essa é a sua lógica principal, ser uma expressão de cuidado. Por isso eu diria que a pastoral universitária trabalha com aquilo que o dinheiro não paga, com as boas experiências, né? Enquanto a universidade trabalha com currículo, trabalha com preparando pessoas, né? A lógica do diploma, cientificamente, tudo. O que a pastoral faz? Trabalha com experiências, boas experiências, seja através da arte, da cultura, do esporte. Então, tudo isso tem a ver com a pastoral universitária. Muito bem. Olha aí, para quem... Acho que, Ivan, essa tua explicação foi muito, muito acertada e válida. Mas é bom, porque você tem consciência do que está fazendo lá. Tudo que você disse, principalmente com relação à questão do cuidado, né? De fazer aquela parte que o dinheiro não paga, né? Eu achei isso bacana, né? Cuidar mesmo, principalmente da turma que entra ali na universidade, que é o motivo da universidade acontecer, que são os jovens. Acho que isso tudo tem muito a ver também com a nossa espiritualidade salesiana, né?
Então, do ponto de vista salesiano, você já falou algumas coisas aí da sua dinâmica universitária, tem tudo a ver, né? Então, a espiritualidade salesiana com a vivência dentro de uma universidade, né? Então, como é que a gente desenvolve aí um pensamento salesiano dentro da pastoral universitária? Como é que acontece o nosso carisma nessa vivência universitária, pelo menos dentro da perspectiva da sua experiência lá? Bem, né, os valores de Dom Bosco, claro, né? Eles estão sempre presentes. A gente fala numa lógica de juventudes, né? Então essa é a nossa grande preocupação, eu diria assim, e o nosso grande ideal de trabalho com as universidades, né? Então, estar atento à realidade juvenil é talvez a nossa grande característica, a nossa grande lógica, o nosso grande trabalho, né? Dom Bosco, ele dedicou a sua vida pelos jovens. Então, uma faculdade salesiana, um centro universitário, uma universidade salesiana, certamente ela vai ter um valor muito especial na questão juvenil, né? E também a lógica de fazer ciência a partir da juventude. Então eu diria assim, dentro dessa lógica da pastoral universitária, nós também temos as juventudes como estudo, né? Então, nós lá, por exemplo, no Centro Universitário de Vitória, né, o Unisales, nós estamos criando agora uma pós-graduação em juventudes, né? Juventudes, direitos humanos e políticas públicas. Então essa é uma lógica de uma preocupação de formar pessoas, né? De contribuir com as pastorais em outros contextos. Então esse talvez seja o nosso grande diferencial. Nós nos preocupamos, cuidamos de todos, mas as juventudes em especial a juventude carente, mais empobrecida, a nossa grande preocupação, a nossa meta de trabalho, eu diria assim. Então, tudo que tem a ver com a juventude se faz presente no contexto universitário salesiano, né? Outro ponto que é muito forte entre nós também é um observatório de juventudes, né? Então, todas as pesquisas voltadas com temáticas de juventude, seja no direito, na psicologia, seja na educação física, nos diversos cursos, eles estão sobre um grande guarda-chuva, eu diria assim, que é o nosso Observatório de Juventudes. Então, somos nós quem levantamos a bandeira, né, do cuidado da juventude, do estudo sobre juventude, as preocupações com o mundo juvenil, um diálogo que seja capaz de tocar a sensibilidade juvenil, né, porque muda constantemente. Então, a pastoral universitária está sempre se reinventando, ela não é uma coisa pronta, assim, né? Ela tem a ver com o lugar onde a gente está inserido, a espiritualidade das pessoas, aquilo que elas desejam, porque o desejo da igreja é de falar para todo mundo, né? Então a gente quer um diálogo que faça sentido na vida dos jovens. Então, Ivan, eu acho assim que é muito bom essa contribuição que os salesianos têm dado, né? Principalmente lá na sua realidade de Vitória, no Espírito Santo, na universidade nossa. E, de fato, é uma experiência muito rica que eu acho que vale a pena mesmo ser cada vez mais compartilhada, entendida, né? E existe, então, muitas outras universidades no Brasil que não têm uma vivência de pastoral universitária, né? Tem alguns jovens aqui que escutam o nosso podcast que são estudantes, né, de ensino superior, alguns adultos também. E se na universidade deles não tem uma pastoral universitária organizada, seja ela pública ou privada, você acha que tem condição desses jovens que estão na universidade pensarem a perspectiva pastoral ali dentro do contexto, mesmo sem ter especificamente instituída a pastoral? E se sim ou se não, de que forma que ela poderia ser desenvolvida? Assim, o que é que você dá como orientação? Caso alguém que esteja escutando esse nosso podcast pense também, nossa, na minha universidade não tem pastoral, mas será que daria para fazer? É possível? Você acha que é possível fazer? Bem, no Brasil, nós temos um movimento forte, eu diria assim, né? As chamadas paróquias universitárias em alguns lugares do nosso país tem uma ocupação assim para o atendimento de pessoas, para celebrações, né? Nos momentos específicos da universidade. Mas isso no todo não seria em si uma pastoral. É um momento celebrativo, um momento de fé, etc. Que as comunidades evangélicas também fazem, etc. Né? Então, mas qual é um ponto forte, talvez? Acho que reunir pessoas, né?
Então, reunir pessoas que acreditam na mesma coisa que você, dentro do seio da universidade, no interior, diálogo bíblico, diálogo interreligioso e principalmente as ações de voluntariado que existem, digamos assim, né? As universidades no todo valorizam muito isso no seu currículo, né? Ações de ajuda comunitária, esses pontos são aquilo também que nós levamos dos nossos valores cristãos. Eles acontecem, de certa forma, né? Eles estão presentes, aquilo que a gente vivencia nas paróquias, aquilo que a gente vivencia nas pastorais que a gente participa, de certa forma a gente leva também como centelha para os locais onde nós estamos atuando, estudando, etc. Então, mesmo não havendo uma lógica organizada, acho que é sempre importante a gente buscar formas assim, né, de valorizar a nossa fé, etc. Né? Então, eu diria assim, a pastoral universitária ela é a cereja de um bolo. Nem todas as universidades têm, né, isso numa lógica organizada, mas isso não impede que a gente vivencie no mundo os nossos valores. Né? As pessoas, né, que participam das minhas celebrações, eu costumo dizer para elas assim, ó, que a missa ela não termina quando a gente, na bênção final do padre, né? Ide em paz, o que o Senhor vos acompanha, aquela coisa toda. Ela tem continuidade na vida da gente, né? Os valores que a gente vivencia. E os valores cristãos, eles são essenciais, eu diria assim. O Papa Bento XVI tem um princípio muito forte, né, no documento de Aparecida, que ele escreve assim, que a igreja cresce não por proselitismo, mas por amor. Né? É a lógica do amor, a nossa grande identidade. E o nosso testemunho, o amor de quem? O amor de Cristo, que nós levamos para as pessoas. Isso é a nossa grande característica. Então, quero te agradecer desde já a participação aqui nessa edição do podcast Vamos Juntos. A gente já está arrumando para o final desse episódio. Digo a você também que esse é o primeiro de vários outros que você puder participar também quando a gente se encontrar, né, para a gente bater esse papo bom, dialogar. Uma pergunta pessoal. O que é que você aprendeu assim e que te marcou nessa experiência universitária? Porque a nossa pastoral salesiana, pelo menos durante a nossa formação toda, ela está mais ligada aos oratórios das nossas paróquias ou centros juvenis, à vivência na escola, né? E aí a escola de ensino básico e médio. A universidade não é para todo mundo, né? Assim, né? Não são todos os salesianos hoje no Brasil que têm a possibilidade tranquila de trabalhar na universidade e numa perspectiva pastoral. De maneira pessoal, o que é que te acrescenta, enquanto salesiano, a experiência na pastoral na universidade? Bem, de maneira pessoal, eu diria assim, enquanto acréscimo, tem um elemento muito forte, assim, que desde sempre eu carrego um pouco comigo, sabe? Assim, a lógica do trabalho com as juventudes. Quando eu adentrei assim, para a vida religiosa salesiana, eu peguei uma lógica muito forte na minha vida que eu deveria trabalhar com juventudes, né? Então, assim, isso tem a ver também com as pesquisas que eu faço, com aquilo que eu estudo. Eu sempre me dediquei a coisas vinculadas a esse universo juvenil, né? Então, isso tem a ver com a minha caminhada, a minha trajetória de vida, a lógica das minhas escolhas, daquilo que eu estudei. E o que fica para mim de tudo isso é que a juventude ela é um campo múltiplo de coisas, né? Ela é muito variada, né? E eu diria assim que desde 2013, 10 anos atrás, que eu tenho me dedicado mais a estudar sobre juventude. E eu diria que no campo universitário, cada vez mais eu percebo assim, que aquilo que eu comecei a ver em 2013 já mudou totalmente, sabe? Assim, e é lidar com uma lógica crescente de formação. Então, o que é que eu diria? Eu preciso sempre estar me atualizando para essa lógica, é o que fica para mim, né? Para falar sobre juventude, é o que da minha questão vocacional, é uma coisa que nunca está pronta, né? Nós não temos, por isso que a gente usa a expressão juventudes, né? Para falar bem amplo, digamos assim, porque a experiência juvenil é variada de acordo com o lugar que a gente nasce, as experiências que a gente fez na vida, a nossa classe social, né? Onde nós estamos envolvidos. Então, eu diria assim que é algo contínuo, me exige estudo contínuo para lidar com a juventude. Quando a gente vai envelhecendo, se aproximando dos 40,
eu percebo que eu preciso me atualizar mais e mais e mais, porque vai se tornando sempre um desafio maior a gente estar presente continuamente nesse universo juvenil, tentando fazer sentido na vida dos jovens, um pouquinho que seja assim, né? Verdade, Ivan. Olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, por você poder, de maneira tão simples e objetiva e aberta, tranquila, poder compartilhar com a gente essa experiência. Eu tenho certeza que quem está caminhando com a gente nesse podcast, nesse episódio, com certeza cresceu muito, conheceu um pouco mais esse ambiente de pastoral, de missão. E quero te agradecer, desde já, como um irmão salesiano e como um cristão católico, pela possibilidade que você tem aberto aí para tantos outros jovens dentro da universidade, de poder vir fazer essa experiência cristã, né, como um todo, a experiência católica, de amar, de abrir o coração e de cuidar das pessoas. Então, muito obrigado também pela participação aqui nesse episódio. Vou deixar esses últimos minutos aí para você dar sua mensagem final para a nossa audiência. Bem, eu quero deixar um abraço para todos, né? Acho que foi um momento, para mim também, muito especial. Agradeço a você pelo convite e também agradeço a paciência de vocês que ouviram essas palavras, essas conversas, contando casos, contando histórias, né? Que espero ter podido contribuir um pouco aí para o aprofundamento, né, dos nossos ouvintes no que tange a pastoral nas universidades. Bom, Ivan, e a gente sempre termina os episódios chamando o pessoal a continuar caminhando conosco, já que hoje eles deram esses passos interessantes sobre a vivência da pastoral na universidade, para conhecer ainda um pouco mais da vivência missionária da igreja em tantos outros ambientes. Nós dois te convidamos. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.